Olá, meus amigos, aqui é o Padre Guilherme, na alegria de mais um encontro nosso para reflexão, meditação sobre o Evangelho, a palavra do Senhor que a Igreja coloca para esta quarta-feira, dia 3 de dezembro de 2025. No dia de hoje, a Igreja se lembra de São Francisco Xavier. Quem foi São Francisco Xavier? Foi um padre jesuíta espanhol do século XVI, conhecido como Apóstolo do Oriente, cofundador da Companhia de Jesus, juntamente com Santo Inácio de Loyola. Foi um missionário incansável que evangelizou grande parte do Extremo Oriente, incluindo Índia, Japão e China, tornando-se um dos missionários que mais converteram pessoas ao cristianismo na história. Ele é considerado padroeiro das missões e a vida dele é marcada pela dedicação total à evangelização, mesmo diante das grandes dificuldades. Que São Francisco Xavier, então, nos ajude com a sua intercessão a sentir forte a presença de Jesus no coração. Mas vamos ao Evangelho que a Igreja coloca para a celebração desta quarta-feira, que é tirado do livro de Mateus, capítulo 15, versículos de 29 ao 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui nós vemos a descrição da multiplicação dos pães e dos peixes. Foi um dos grandes milagres que Jesus realizou e foi um milagre que chamou muito a atenção, tanto, eu já falei isso aqui várias vezes, nesses 5 anos das nossas reflexões. É o único milagre que aparece descrito nos 4 evangelhos. Então foi algo muito marcante. É Jesus aqui que faz uma situação fora do ritmo natural das coisas. Ele vai contra as leis da natureza e faz com que poucos pães e peixes sirvam para alimentar a multidão e sobra bastante. As pessoas às vezes colocam isso em dúvida, se aconteceu mesmo foi um milagre ou se foi uma partilha solidária. Acreditamos no milagre, acreditamos na força da graça de Deus. Agora, o interessante aqui é que para Jesus realizar o milagre, ele quis contar com a doação dos pães e dos peixes, com a participação do ser humano. Para fazer algo que foi grandioso, Jesus quis contar com o pouco que o ser humano poderia oferecer. Então, na nossa vida, se nós sentimos pouca fé, se sentimos pouco ânimo, pouco entusiasmo, ou se estamos sentindo assim a nossa fé bem diminuída, ou tristeza, ou às vezes a vida está indo de uma maneira que não pensamos que poderia ir, se nós temos assim um pouquinho de ânimo, um pouquinho de esperança, com esse pouquinho que nós colocamos, Jesus é capaz de fazer a graça acontecer. Então que nós tenhamos essa coragem, essa disposição, essa generosidade de doarmos aquilo que temos, o pouco que temos, para que Jesus faça o milagre acontecer. Às vezes a nossa vida está caminhando assim numa tristeza, num desânimo, numa depressão, numa falta de entusiasmo. Vamos pegar o pouquinho de ânimo que temos, entregar isso nas mãos de Jesus, para que Ele faça o milagre da multiplicação também na nossa vida. Se você gosta dessas reflexões, renovo aqui o convite de todos os dias para que você se inscreva no meu canal no YouTube. Também pode acompanhar através das minhas páginas do Facebook e do Instagram, no Instagram da nossa querida Diocese de Divinópolis, no programa Gotas de Amor TV, os meus amigos lá, o Renato e a Renata de Pará de Minas, e peço a Deus na intercessão de São Francisco Xavier
derrame sobre você e sua família a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, dia 4, quinta-feira, vem aqui que nós vamos nos encontrar e seguir adiante a nossa caminhada. Até lá.